Irmãos, hoje, dia 24 de outubro de 2021, é um suposto primeiro dia da semana. Desde ontem, dia 23, um suposto sétimo dia de sábado, porque o sábado de Deus, o sábado da criação do Senhor por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, certamente não é o sábado do calendário gregoriano ou judaico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Portanto, irmãos, estamos aqui e desde ontem, dia 23 de outubro de 2021, passaremos a bater nesta tecla, né? Nesta tecla das revelações dos mistérios e segredos de Deus, por meu intermédio, conforme o Espírito Santo de profecias do Senhor sobre mim em nossos dias. Portanto, devo avisar ou alertar a todos, né? A todos de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro, porque o sábado de Deus não é o sábado conforme o calendário gregoriano. Ou seja, o sábado do calendário gregoriano, ele é um sábado apócrifo. É um sábado diabólico, satânico, corrupto, idólatra ou hipócrita. Por quê? Porque o sábado do calendário gregoriano não é conforme determinou o Senhor por meio do 4º mandamento, né? Fiquem sabendo todos vós que o sábado do calendário gregoriano, ele não condiz com o 4º mandamento. Por esta razão, Deus deixou escrito dizendo para os seus se lembrarem, né? Se lembrarem da guarda do sábado, diga-se, todos devem lembrar e guardar o sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. De certo que mudaram o sábado de Deus para o falso sábado do calendário gregoriano, e assim foi mudado também todos os dias da semana. A partir do momento que o anticristo, o filho da perdição, trocou a guarda e a lembrança do verdadeiro 7º dia de sábado da criação, foi trocado também, foi adulterado também o primeiro dia da semana. Por exemplo, hoje, dia 24 de outubro de 2021, certamente não é o sábado da criação de Deus, né? Ontem, dia 23, e hoje, dia 24, não é domingo. É domingo por este calendário contaminado e corrompido, né? É o calendário gregoriano e judaico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Portanto, convide outro host para iniciar a live juntos. Então vamos ver aqui, ó. No momento agora tem 2, tinha 3 pessoas, agora tem 2. Deixa eu convidar aqui para ver o que vai ocorrer. Então, não, acho que não vou. Conecte-se e faça amizade com outros anfitriões, né? Bem, no momento agora vou deixar para depois. Vamos então dar continuidade, né, à revelação dos mistérios e segredos de Deus no que diz respeito à revelação do sábado da graça, do sábado da criação de Deus, né? Porque não só a população de Manaus, aonde eu me encontro no momento, mas a população do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro estão guardando o falso sábado, o sábado da besta. O sábado da besta, ou o falso sábado,
né? Não é o sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. O sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, o maior sinal no céu ou no firmamento, né? O maior sinal no céu ou no firmamento, para identificar o sábado da criação, é o sábado da lua nova. Esse sábado da lua nova ninguém lembra, ninguém guarda. Então, se o sábado da criação foi trocado ou mudado pelo falso sábado do calendário gregoriano e judaico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, então todo mundo está perdido. Todo mundo está perdido. Todo mundo permanece em pecado. Porque achando que estão guardando o sábado da criação, conforme o sábado do calendário gregoriano e judaico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, está todo mundo perdido. Todo mundo, a humanidade inteira, né? A humanidade inteira está caminhando a passos largos ao caminho da perdição e da condenação eterna. Por quê? Porque deixando de seguir o certo ou o correto, deixando de lembrar e guardar o sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, toda a população mundial permanece em pecado porque são violadores, são transgressores da lei e do sábado da criação. Por exemplo, hoje, dia 24 de outubro de 2021, não é domingo, não é o primeiro dia da semana. É domingo, é o primeiro dia da semana, pelo calendário gregoriano ou judaico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus. Mas assim como foi ontem, dia 23, né? E está sendo hoje, dia 24, ontem ocorreu o suposto 7º dia de sábado. Ontem não foi o sábado da criação de Deus. Por quê? Porque o sábado do calendário gregoriano, o sábado do calendário gregoriano e judaico, não é conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. O sábado do calendário gregoriano ou judaico de Jerusalém ou de Israel, ele é aleatório, é anátema, é maldito, é um sábado apócrifo, um sábado diabólico, satânico e corrupto. Por quê? Porque não condiz com o sábado do 4º mandamento. O sábado do calendário gregoriano, assim como o dia de hoje, o primeiro dia da semana, o domingo, né, do calendário gregoriano e judaico, não é o sábado ou o domingo do calendário bíblico lunar. Por quê? Porque o calendário bíblico, o calendário de Deus, por mim restaurado em nossos dias, ele é lunar. Ele tem princípio e tem fim. Mas o calendário, o sábado do calendário gregoriano e judaico de Jerusalém ou de Israel, né, não tem princípio, não tem fim, é aleatório. É aleatório. Mas o sábado de Deus, né, os dias da semana do calendário bíblico ou lunar, ele tem princípio e tem fim. Mas o sábado ou o domingo, os dias da semana de todo o calendário gregoriano ou judaico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre, os dias da semana do calendário gregoriano e judaico não tem princípio, não tem fim. Não tem princípio e não tem fim. Desta forma, a humanidade inteira cega, surda e muda para não dar ouvido à voz de Deus por meu intermédio, semelhante aos dias de Noé,
semelhante aos dias de Noé, está todo mundo caminhando a passos largos, a maldição e a condenação eterna. Por quê? Porque estão acreditando, estão obedecendo a este sábado do diabo e de Satanás, aos dias da semana do calendário gregoriano e judaico, que não tem nada a ver com o calendário bíblico, né? A igreja sabatista judaica, a igreja adventista, né? A igreja adventista, achando que está guardando o sétimo dia de sábado, estão guardando o falso sábado, estão guardando o sábado do diabo e de Satanás conforme o calendário sábado e os dias da semana do calendário gregoriano. De certo que até então não tem ninguém salvo. Até então, né, os moradores, todos os viventes da terra, os viventes de toda a terra, não tem nenhum salvo. Por quê? Porque todo mundo é pecador. E por que são pecadores? Porque são violadores, são transgressores da lei e do sábado da criação de Deus. E por quê? Ponto de interrogação. Simplesmente porque todos permanecem em pecado, porque continuam desprezando, continuam rejeitando e desprezando a lei e o sábado da criação de Deus, conforme o quarto mandamento, né? Conforme o quarto mandamento da lei de Deus, outrora escrito pelo dedo do Senhor. Então, a população de Manaus, a população do Amazonas, do Brasil inteiro, a população mundial inteira, todo mundo são violadores, são transgressores da lei e do sábado da criação. Simplesmente porque Israel, que deveria ensinar o correto, Israel permanece ensinando o errado. Israel permanece ensinando o errado. A igreja adventista do sétimo dia de Satanás permanece ensinando o errado, porque continua fazendo uso do quarto mandamento, mas ensina errado, dizendo que esse sábado de ontem, do dia 23, e os demais sábados anteriores, porque os sábados do calendário gregoriano, ou judaico, de Jerusalém ou de Israel, não são os sábados de Deus. Então eles continuam tomando a verdade e a glória de Deus e distorcendo pela glória e a mentira dos homens. Ou seja, fazem uso da palavra de Deus, fazem uso dos 10 mandamentos, fazem uso do quarto mandamento, né? Mas distorcendo ou praticando a extorsão, distorcendo toda a palavra de Deus, permanecem ensinando errado que o sábado do calendário gregoriano e judaico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, para quem o Senhor deu carta de divórcio para sempre, a igreja adventista e a igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, continua mentindo, continua distorcendo. E por que continuam distorcendo? Porque continuam fazendo uso da verdade, da justiça e da glória de Deus, porém distorcendo pela glória e a mentira dos homens. Porque o calendário gregoriano e judaico é glória dos homens. Mas o quarto mandamento, o sábado da criação de Deus, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, né? Conforme o ciclo da lua, o sábado, o quarto mandamento, o sábado da criação, né? Que tem como maior sinal no céu ou no firmamento, o maior sinal no céu ou no firmamento para identificação do sábado da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? Eu acho que dá para vocês verificar lá atrás, né? Lá atrás tem
Lá atrás tem um banner, né, com as 4 fases da Lua. Com as 4 fases da Lua. Deixa eu colocar aqui um pouco mais para... Então, ali está as 4, né, as 4 fases da Lua. Assim deve ser o sábado da criação de Deus. O sábado da criação de Deus é conforme o ciclo da Lua. O sábado da criação de Deus, por meio de Cristo, deve ser conforme o ciclo da Lua em suas 4 fases. O maior sinal no céu, no firmamento, porque no quarto dia o Senhor criou a Lua e o Sol para direcionar datas, tempos e épocas. Por esta razão é que os dias da semana do calendário gregoriano e judaico são falsos. O calendário gregoriano e o calendário judaico é glória de homens ímpios, homens e mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. Mas o sábado da criação de Deus, conforme a lei, né, conforme o 4º mandamento da lei de Deus, escrito pelo dedo de Deus, né, deve ser conforme o Senhor estabeleceu a lua e o sol por toda a eternidade. Mas a população mundial não está procedendo desta forma. A população mundial permanece em pecado. Porque o pecado está na transgressão da lei e todos são transgressores. Todos são violadores do sábado da criação. Simplesmente porque ninguém está lembrando do maior sinal no céu, no firmamento, que é o sábado da lua nova. O sábado da lua nova é o fim e o princípio, deste calendário perfeito, imutável, indivisível e eterno. Mas ninguém lembra do sábado da lua nova. Se ninguém lembra do sábado da lua nova, como vai lembrar do sábado da lua quarto minguante? Se ninguém lembra do sábado da lua, se ninguém lembra do sábado da lua nova, como vão lembrar do sábado da lua quarto minguante? Como vão lembrar do sábado da lua cheia? Como vão lembrar do sábado da lua quarto crescente? Como vão lembrar do sábado da lua quarto crescente, sábado da lua cheia, sábado da lua quarto minguante? Porque após esse ciclo perfeito, indivisível, profético e eterno, depois do sábado da lua quarto minguante vem o sábado da lua nova. E então, se você verificar o calendário gregoriano, e o calendário judaico, você vai ver a grande merda que fizeram e ainda estão praticando toda a humanidade, né? Glória a Deus eu dou, porque só tem uma pessoa, e essa pessoa parece que entrou e continua ouvindo, amém, né? Essa pessoa, né, seja homem, Iporá, Iporra, o que é isso? Né? Boa tarde, mandou um alô aqui, né? Depois eu começo, agora tem 2, né? Boa tarde, oi, Lucas, né? As letras são muito pequenas, Iporá, oi, e seguiu o anfitrião, o Lucas, né? Lucas, boa, oi, tudo bem? Pois é, irmãos, então dando continuidade, porque toda a população mundial está em pecado. Você sabia, né? Você sabia que não existe nenhuma pátria santa ou sagrada em nossos dias? Nem mesmo Israel, que um dia foi terra santa ou pátria santa, né? Israel é território maldito. Pela imutável palavra do Senhor, Israel se tornou em trono de Satanás. Israel se tornou em sinagoga de Satanás. Mas a população mundial dá crédito, vem seguindo, imitando, copiando e pirateando as abominações da nação pecaminosa de Israel. Posto que, conforme Jeremias 23, 14 e 15, dos profetas de Jerusalém,
se derramou a impiedade da mentira e do engano. Portanto, vamos ao que interessa, né? Que é a revelação dos segredos e mistérios de Deus, conforme o Senhor me esclareceu, né? Me esclareceu para que eu possa revelar a todos vós. Então, o tema absoluto, né, é a revelação do sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua em 4 fases. Então, como eu estava falando anteriormente, o sábado de Deus, assim como o domingo ou o primeiro dia da semana, hoje com certeza não é o primeiro dia da semana bíblica. E por quê? Porque os dias da semana do calendário gregoriano e judaico, né, foram contaminados e corrompidos. Mas a igreja adventista do 7º dia de Satanás, ela ensina errado, dizendo que ainda vai haver um decreto dominical. Que o anticristo, o filho da perdição, vai elaborar uma lei, vai criar uma lei, vai aprovar, sancionar uma lei, né? Para que a população mundial deixe de guardar o sábado, se o sábado já foi trocado, porque ontem, dia 23, não era o sábado, não foi o sábado da criação. Então a igreja adventista do 7º dia do diabo e de Satanás, ela ensina errado dizendo que o anticristo, o filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, vai decretar uma lei dominical. Isso é impossível. Jamais haverá esse decreto dominical. Por quê? Porque tudo já foi mudado e adulterado. E tudo foi mudado e adulterado pelos profetas de Jerusalém. Né? Aí você vai ler lá em Ezequiel capítulo 5, versículo 5 ao 10. Aí lá vai estar dizendo: esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações. Ela, a Jerusalém apostasiada, ela, a Jerusalém prostituta, caída e divorciada de Deus, ela mudou, adulterou todas as coisas. Mas a igreja adventista do 7º dia de Satanás, né, ela ensina errado, dizendo que a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações da terra, é a igreja católica do Vaticano. Quando essa igreja prostituta é a igreja de Jerusalém. A imutável ou indivisível palavra do Senhor foi bem clara quando determinou dizendo: esta é Jerusalém. Esta é, eu posso até traduzir também, esta é a igreja judaica de Jerusalém ou de Israel. Ela mudou, ela adulterou toda a honra, toda a glória e toda a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Mas a igreja adventista do 7º dia de Satanás, porque é réu de juízo confesso, o réu de juízo confesso é todo aquele que ensina errado. E a igreja adventista do 7º dia de Satanás, ela ensina que ainda vai haver um decreto dominical. Espera aí. Se ontem foi sábado pelo calendário gregoriano e judaico, porque o sábado do calendário gregoriano, gente, é o mesmo sábado do calendário judaico. E a igreja judaica de Jerusalém ou de Israel é a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus. Mas a igreja adventista do 7º dia de Satanás, ela ensina errado dizendo que é a igreja católica. A igreja católica não deixa de ser a imagem ou a filha da igreja judaica de Jerusalém. O Vaticano não deixa de ser a imagem da cidade de Jerusalém, que matou e apedrejou os servos, os profetas, os discípulos e apóstolos do Senhor. Então, por que tão grande mentira e engano por parte de todas as religiões, principalmente da igreja adventista do 7º dia de Satanás, porque ensina errado a população mundial, e devido a esta questão do ensino e do aprendizado errado, né,
todo mundo às cegas, continuam, né, permanecem andando, caminhando a passos largos, a maldição e a condenação eterna, por parte deste falso profeta e anticristo, o filho da perdição, globalizado, que é a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, porque toda a terra, toda a humanidade está se maravilhando com as abominações da nação pecaminosa de Israel. Todo mundo está carregando na fronte a desobediência, a transgressão, na fronte, na testa, e está carregando em suas mãos a bandeira da nação pecaminosa de Israel, a bandeira desta Jerusalém terrena, carnal, capitalista e materialista. E aí, como fica? Por esta razão, o Senhor me ressuscitou em primeiro lugar para mostrar a verdade e a justiça do Senhor a todos vós em nossos dias. Porém, em meio, ainda há pouco, antes de começar a live, parece que 200 pessoas. Tinha, mas não entraram. No momento só tem 2 pessoas, e somente uma pessoa eu creio que deve permanecer, ou estar, ou está desde que começou a live. Bem, essa pessoa com certeza irá receber as bênçãos do Senhor conforme a sua obediência. Mas em relação a este detalhe, outrora foi descrito. Assim como foi nos dias de Noé, está ocorrendo nos dias de Cristo, o filho biológico de Davi, porém ressurreto ou ressuscitado por Deus em nossos dias. Ou seja, assim como foi nos dias de Noé, que ninguém ouvia, ninguém acreditou em Deus por meio de Noé, o mesmo está ocorrendo comigo. Então, eu já tenho noção, do que deve acontecer ou irá ocorrer com todo aquele que teve a oportunidade de receber as revelações dos mistérios ou segredos de Deus por meu intermédio, mas não deu bola, não atendeu o chamado de Deus por meu intermédio, posto que está escrito: muitos foram chamados e poucos escolhidos. E estes poucos escolhidos serão aqueles que haverão de receber o selo de Deus, a lei de Sião, na testa, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Então vamos dar continuidade, Voltou a essa pessoa. E se eu não me engano, pelo que eu possa ver aqui, porque a imagem é pequena, é a imagem de uma mulher. Olha, isso me faz lembrar que na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo no passado, a primeira pessoa a presenciar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi uma mulher, não é de se admirar que essa senhora ou mulher, também se faça chamar Maria. Também não seria estranho, Pois conforme a imutável palavra de Deus, tudo se completa em Cristo, o último profeta de Deus, portando a lei de Sião para esse tempo ou época. Então, só tem uma mulher nessa live, só tem uma mulher, E isso me faz lembrar, que provavelmente, seguindo os exemplos do passado, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ou ainda na ressurreição de Cristo, na ressurreição do Cristo, do Senhor Jesus em nossos dias, semelhante à ressurreição do Senhor Jesus Cristo no passado, a primeira testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus Cristo no passado e do Cristo do Senhor Jesus em nossos dias é uma mulher. Como eu posso ver, ela saiu agora, parece que ela saiu, Bem, a mensagem foi dita, a mensagem foi revelada,
né? E agora cabe a cada um dar continuidade, né? Dar continuidade a essa semente da vida eterna. Como diz a imutável palavra do Senhor, né? Um certo senhor saiu à seara, jogou semente, né? Em umas pedras, deu pouco. E assim ele foi semeando, até que uma hora chegou a dar 100%. Então, esse é o objetivo do Senhor, o objetivo de Deus por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, já que não tem mais ninguém, né? Então vou dar por encerrado essa live nesse momento, ficando para uma próxima oportunidade.